volta para a segunda parte da entrevista com João Rocha na Austrália, nesta temporada de Iscaenses pelo Mundo. Depois de saíres do Isca e teres passado estes maravilhosos anos, como é que acabaste por ir parar à Austrália, onde estás agora? Bom, eu depois de Portugal passei 6 anos por Moçambique e depois é que fui para a Austrália. Vim para a Austrália para trabalhar para uma mina de manganês, na altura, e em 2010. E hoje és diretor no Lisboa Café, em Brisbane. Como é que se passou de estares na área da contabilidade para passares a seres diretor do Lisboa Café? Eu acabei com a BHP em 2013 e depois achei que havia uma oportunidade em Brisbane para trabalhar a comida portuguesa, nomeadamente o pastel de nata, e tentei e lancei um projeto nessa área. Começámos por participar de uma incubadora de negócios de comida, onde havia pequenas cozinhas experimentais onde podias alugar e experimentar o teu produto, depois levavas para o mercado, tentavas vender, vias o feedback dos teus clientes e por aí em diante, até chegámos à nossa própria cozinha e pronto, conseguirmos ter o nosso próprio espaço. Depois, mais tarde, abrimos um café. Trabalhamos muito à base de farmers markets, que são assim mercadinhos que têm coisinhas mais gourmet. E pronto, estamos aqui bem inseridos na cidade de Brisbane e muito felizes por trazer um bocadinho de Portugal aqui a este lado da Austrália. Na pequena cidade de Brisbane, que deve ter milhões de habitantes, como é que é o teu dia-a-dia profissional? Brisbane tem 1,3 na pequena cidade e 3,2 milhões na cidade alargada, na zona metropolitana. O meu dia-a-dia é andar de mercado em mercado, entre o café e a cozinha. Uma coisa que tu aprendes rapidamente quando o empreendedor é que tens que aprender a fazer um bocadinho de tudo, e vais certamente ter que ser obrigado a aprender a fazer um bocadinho de tudo. Portanto, é sempre assim um bocado a correr atrás do prejuízo. E como é que é a relação que vocês têm com a comunidade local? Ou são essencialmente os portugueses que vão vos visitar, ou vocês já os próprios australianos ou outras nacionalidades? Nós sabemos que a Austrália é conhecida pela multiculturalidade. Como é que é os vossos clientes? A maior parte dos nossos clientes são australianos. Obviamente temos muitos portugueses que nos compram também, mas a comunidade portuguesa aqui é pequena, então sem dúvida a maior parte dos nossos clientes são australianos. E tens algum episódio assim em particular que tenha marcado neste período de anos que estás na Austrália? Tenho vários. Tenho vários. Há um que eu conto sempre que uma vez estávamos a ir levar natas a um cliente, e as natas iam na parte de trás do carro. Eu e o meu colega íamos a conduzir, estava um calor incrível, mas assim uma coisa incrível. E o pneu rebenta no meio da autoestrada. E eu encosto à berma, ponho-nos 4 piscas e vamos os dois lá para fora. E mal saímos lá fora, e ainda por cima estávamos todos bem vestidinhos. E lá dentro do carro estava com o ar-condicionado, estava-se bem. Chegámos lá fora, está um calor, assim, um horror. Começo a pensar, eu vou buscar o macaco para começar a trocar a roda, né? E chega a polícia. E eu pensar, pronto, agora é que eu estou desgraçado. E a polícia vem falar comigo e diz: Olha, o meu primeiro objetivo é tirar-te daqui para fora, estás-me a atrapalhar o dia realmente. Dá-me isso, vai lá para dentro.
deixa de estar dentro do carro, isto não é seguro, eu vou trocar o pneu e quando estiver pronto aviso-te para tu ires embora, está bem? E ele trocou-me o pneu, pôs-me a andar ali em menos de 5 minutos e eu até hoje ainda não percebi o que é que aconteceu. Apanhaste com um polícia super simpático mesmo. Opa, mas é que eu percebo porque aquilo o pneu arrebentou-nos num local muito chato. É que assim, nós íamos causar um acidente. Percebes? E ele chegou lá, nem perguntou nada, tu entra dentro do carro que eu vou resolver isso e vou tirar-te daqui já. Mas tipo, sem perguntar nada a ninguém. Então, tipo, provavelmente salvou ali uma coisa de acontecer, estás a ver? E episódios assim mais perigosos. Pá, eu tenho sempre a ideia que a Austrália, das 10 criaturas mais perigosas que existem no mundo, 8 devem de estar, pá, aí na Austrália. Não é? Mas isto, uma pessoa põe-se a ver a BBC, depois sai-nos sempre aquela aranha pequenininha ou aquela cobra gigante. E como tenho também amigos na Austrália que me dizem, não, a gente tens que ter 2 portas, porque senão às vezes pode vir uma cobra ou pode vir um pássaro gigante quase que leva a criança se estiver no terraço. Você Yeah. fica assim sempre com medo. Já tiveste episódios desses? Episódios tipo, que é isto? Sim, quando cheguei, a piada era que quando cheguei fui trabalhar para uma mina de manganês e era numa ilha. Então a piada era que tu tinhas aqui passear o cão para a praia e deixavas o cão do lado do mar. Se viesse um crocodilo, ele comia o cão primeiro. Mas pronto. Tipo, cobras, já vi muitas. Nunca é confortável, mas tu apercebes-te que rapidamente que as cobras que matam por contrição, as que não são venenosas, no fundo até são boas. Elas vão matar ratos e coisas pequenas. E até é fixe tê-las por perto, na verdade. Mas como tu não sabes qual é a diferença entre as boas e as más, como é o meu caso, eu prefiro ficar afastado de todas. Mas depois passa a ser uma rotina, ou seja, é só mais uma cobra? Sim, porque Ou elas tipo, mesmo repara, passado estes anos continuas a sentir alguma... Eu não digo medo, que medo deves sentir, obviamente, mas aquele susto que se pode apanhar, não é? No fundo é só mais uma, pronto, está aqui mais uma, vou chamar o senhor para vir buscar, ele vem cá buscá-la, vai levá-la assim para um sítio afastado e depois, pronto. sim, exatamente. No limite vai sempre chamar os serviços municipais, eles vão lidar com isso. Mas depois, por exemplo, há animais mais caricatos, que são de casa, que é o caso da Huntsman, que é uma aranha, que ela pode ficar realmente grande e ela não é venenosa, mas é carnívora. E então ela come pequenos animais, como baratas, come assim, animaizinhos pequeninos, formigas, come essas coisas, tudo que seja mais pequeno que ela, eu acho que ela come. Elas ficam perto do lixo, porque o lixo é onde há mais probabilidade de haver pestes, né? E depois elas vão crescendo, e realmente é um animal que não te faz. Pronto, tu convives bem com ele. Só que quanto mais ele come, mais ela cresce. E elas chegam a ficar de um tamanho que tipo conseguem comer um rato ou um pequeno pássaro. Então, ou seja, é fixe teres uma Huntsman porque ela realmente livra-te uma série de pestes. Mas ao mesmo tempo tens que conviver assim com um agente peludo em tua casa. Eu ia-te perguntar o que é que tu entendias por realmente grande, mas a partir do momento em que tu me dizes que ela come animais mais pequenos e os animais mais pequenos são um rato ou um pássaro, acho que já respondeste à minha questão. Estás a ver assim uma Huntsman do tamanho da tua mão, basicamente. Portanto, elas chegam mais ou menos a esse tamanho. E pronto, se é um pássaro pequeno ou um ratito pequeno, elas também morfam. Opa, aqui tens os animais todos, pronto, são os mais terríveis do mundo e tal, mas também as zonas onde se vive na Austrália são tão periféricas à costa, que também, pronto, já não há assim tanta vida selvagem nesses sítios, né? E diz-nos uma coisa, tu começaste inicialmente, quando foste para a Austrália, por trabalhar numa mina.
como é que se dá esse salto para a Austrália? Há bocadinho nós passámos assim um bocadinho rápido, porque a ideia seria perceber também o que fazias agora, mas como é que se dá este salto de Moçambique, acredito, para a Austrália? No fundo é o outro lado do mundo. Como é que vais parar a uma mina no meio da Austrália? A mina já não é numa zona altamente densa de pessoas, não é? Acredito que a densidade seja mais de animais. Não na mina, mas à volta da mina, sim. Sim, a mina era uma mina de manganês da BHP. Por acaso tem uma história, tem uma história muito gira. Ahm, a BHP juntou-se com a Billiton, que era uma empresa sul-africana, em 2004, 2003, 2004, e de repente tornou-se a maior empresa mineira do mundo. E então, esta mina de manganês, que era parte da parte sul-africana, mas que estava na Austrália, acabou por se juntar a todo o grupo. E quando eu fui trabalhar para lá, estavam a passar um processo de transição, onde as duas minas estavam, as duas estruturas estavam a integrar-se num projeto de operação conjunto. Então aquilo era uma merger, que na altura ficou a quarta maior empresa do mundo. Era uma merger gigante, em que todos os processos tiveram que ser alinhados. Todos os softwares tiveram que ser mudados. Eles na altura usavam o SAP. Toda a gente tinha um tipo de versão do SAP com múltiplos add-ons e customizações. Eles gastaram 9 bilhões para fazer o merger só para criar um SAP que lhe chamaram OneSAP, só para toda a BHP Billiton. Mudaram o org chart todo por completo. Tipo, fizeram uma reestruturação tão grande, vocês não têm ideia, foi mesmo assim uma cena de bilhões de dólares assim, tipo, a mudar. E ainda por cima, a mina onde nós estávamos, ao mesmo tempo, passou por um projeto de capital em 2 anos. Decidiram gastar 600 mil dólares para passar a capacidade de 3.8 para 4.8 milhões de toneladas por ano na fábrica, para produzir manganês. Então, os 4 anos que eu tive no manganês, foi tipo aterrar na Austrália e perceber-me que estava num país tipo Avatar, e as coisas estão a acontecer a 1000 a hora porque esta empresa está a passar por uma reestruturação gigante que está a ter efeitos globais. Foi assim mesmo uma coisa incrível. Então eu de repente estava a fazer processamento de salários, de repente a estrutura muda e agora eles decidiram, em vez de ter hubs regionais, por exemplo, todas as minas da Austrália em Queensland, norte de Queensland, são um hub regional, para depois de quando as duas empresas se juntaram, elas tinham a capacidade de se juntarem em hubs de minério. Então, o manganês tornou-se Manganês Austrália. Foi um ano de uma mudança incrível. Quais é que são as principais diferenças que sentiste entre Portugal e a Austrália? Ou seja, apesar de estares longe, a Austrália continua a ser parecido com a parte europeia ou mais com a parte asiática? Ou é uma mistura dos dois? Eu diria que era europeia, mas nem toda a Europa é a mesma. Eu acho que a coisa que eu digo que eu acho que é muito diferente aqui é o peso que tem a planificação aqui. Só para dar um exemplo, nesta mina, nos últimos 3 anos e meio, fazia management accounting, ou seja, só contabilidade de custos, só lidar com orçamentos operacionais, só relação com managers para puxar o orçamento, para estar sempre com o orçamento em linha. E o foco que há na planificação é espetacular e ao mesmo tempo é absurdo e ao mesmo tempo é espetacular porque é absurdo. Nós começávamos em setembro a trabalhar para o Life of Asset. O Life of Asset é um documento que olha para o resto do fim de vida da mina, que diz que nós temos, que de acordo com os nossos geólogos, esta mina vai durar mais, no nosso caso, acho que eram 17 anos.
esta mina tem minério para aguentar mais de 7 anos de exploração ao corrente ritmo de exploração. Então fazíamos logo o estudo das finanças para o resto desses 17 anos. Fazíamos logo a projeção até ao fim da vida útil da mina. Tu aí tinhas planeamento a longo prazo a nível da geologia e quando esse documento estava aprovado passavas para a fase seguinte, que era mais ou menos à volta de janeiro, começávamos a trabalhar no 5-year plan. Então, basicamente, pegavas no documento do Life of Asset e dizia, ok, então, dentro do que nós estabelecemos aqui e olhando para o que nós já fizemos no ano passado, vamos agora só focar-nos no orçamento para os próximos 5 anos. Trabalhavas nisso, era aprovado e coisa e tal. Em abril começavas logo a olhar para o orçamento a 2 anos, que realmente é o orçamento que tu depois vais executar. E trabalhavas nisso até ser logo aprovado e a esse ponto já estava tudo muito certo em que número é que se ia acabar o custo de produção por tonelada. Porque a expectativa que toda se constrói por teres tanta planificação é que tu vais chegar ao fim e toda a gente já vai saber mais ou menos onde é que tu vais, qual é o número onde tu vais aterrar. Porque é a pressão de tanta planificação e de tanta planificação em cima de planificação. Depois de acertares o orçamento para os teus próximos anos, logo em julho, começado o ano financeiro, começavas com uma rolling forecast, que é um forecast que está, durante os próximos anos, está sempre a atualizar o orçamento. Ou seja, basicamente tens 3 números. Tens o número do orçamento inicial, que nunca mudas. Tens o forecast, que é à medida que vais entrando com os actuals, que vais atualizando com os actuals, vais mudando a forecast para a frente. E depois tens os actuals. Ou seja, e depois tu entras no modo de gestão de final do mês, que basicamente do dia menos 10 ao dia mais 10 tens atividades e tarefas que tens que cumprir para que todo o processo do final do mês seja fechado. E a partir desse momento, tu trabalhas sobre rodas. Basicamente, estás sempre a fazer o mesmo que é planear. Porque no fundo o que acontece é os geólogos vão no fundo de X em X tempo analisando a ver se o que sobra de minério ainda dá para cumprir o que estava planeado, não é? No fundo. E a atualização que tens que fazer é um bocadinho isso, não é? Exatamente. Tu na mina tens vários pontos de stockpile, de construir estoques. Por exemplo, os geólogos dizem que as minas verdes, as minas que ainda não começaram a ser exploradas, ou os poços que ainda não foram abertos, eles vão dar uma estimativa que ali tem X minério, não é? Mas tu realmente, ainda por cima com um minério como o manganês, que é altamente contaminável, é difícil. Porque tu às vezes, os geólogos vão e fazem furos, né? E depois sacam amostras e vão para o laboratório. E aquilo é uma amostra, mas pronto, é sempre uma previsão, né? O manganês é utilizado em quê? Só para a malta perceber. O manganês, para te dar uma ideia, a analogia porreira é tipo sal para fazer ferro. Precisas só de um bocadinho, mas precisas ter ali se tiveres aquele sal celta, é mais fixe. Dá mais durabilidade e ao mesmo tempo, não é elasticidade, mas é outro nome qualquer ao aço. E falando também de boas experiências na Austrália, diz-nos uma coisa que temos de comer, um sítio para visitar e uma coisa para fazer na Austrália. Uma coisa para comer na Austrália, é claro que é pastel de nata Lisboa Café, não é? Um picamone, não é? Ou seja, este episódio é patrocinado pela Lisboa Café em Brisbane. Okay? Se forem a Brisbane, vão lá e digam que vão da nossa parte, têm um desconto. Exatamente. Uma coisa para comer na Austrália. Finger limes e macadâmias. Adoro. Finger limes é tipo caviar, lima, são pérolas de limão, tipo caviar, mas sabe a limão. É limão. É uma coisa do outro mundo, estás a ver? Espetacular. Uhum. E macadâmias são uma noz muito boa. E depois podem comer crocodilo e canguru e Pois, essa era aquelas que eu pensei que tu ias responder assim logo.
E para visitar? Tens tanto para visitar, tens praias que nunca mais acabam. Tens uma costa gigante. Ia demorar anos a visitar tudo. A maior parte do pessoal vê a cidade. Mas diz-nos uma coisa que já tenhas visitado e acho que vale a pena nós visitarmos, se calhar. As Whitsundays são as praias com uma areia completamente branca e super fina. É uma cena incrível. Tipo, é lindíssimo. E a Barreira de Corais. Tenho que visitar. Tenho que mergulhar na Barreira de Corais. Pronto, no fundo já respondeste a uma coisa para fazer que mergulhar ganhaste. Pronto. Ok. Temos que ter cuidado é com os tubarões, não é? Pronto. Pois. Tudo com cuidado se consegue, acho eu. Sim. E acredito que passando algum tempo aí se começa a relativizar algumas coisas. Em retrospectiva, consegues dizer-nos como é que a tua passagem pelo ISCA influenciou a tua vida atual? Eu acho que o curso de Contabilidade e Administração é sem dúvida um bom preparo para toda e qualquer coisa que fazes a nível económico no resto da tua vida. Depois, a nível a componente social foi realmente transformadora, porque o facto de ser tanta gente e de ser tantas opiniões e haver tanta gente com opiniões diferentes, e tu teres que debater e lutar pelas tuas opiniões, esse fervilhar foi bastante importante para formar pessoas que estão habituadas a isso, a lutar pela sua opinião, a procurar a verdade, a debater, a não ter medo de ir à procura e fazer coisas. E bora lá. Eu acho que isso aconteceu muito nessa altura. Não sei se foi só um condão do Isca ou se foi o momento em que tudo aconteceu, mas com certeza tudo aconteceu aí. Como pergunta final, que conselhos darias a quem estuda atualmente no ISCA e a colegas que já são diplomados? Eu acho que o curso de contabilidade era muito generalista e acho que isso era um condão, mas acho que esses tempos acabaram. E as pessoas estão a entrar agora para a contabilidade e as pessoas que estão a ser formadas agora em contabilidade. E as pessoas que estão recentemente licenciadas em contabilidade vão ter o desafio da inteligência artificial que eu não faço a mínima ideia qual vai ser o impacto. Mas vai ser, e vai ser grande, e vai ser alguma coisa. E eu acho que as pessoas têm que aprender a navegar esses impactos o mais rápido possível. Provavelmente há pessoas que já estão a pensar nisso. Cada vez mais o curso de contabilidade e a área da contabilidade é afetada pela inteligência artificial, sim. Concordo contigo. Mas acredito que ainda vai faltar alguns anos até haver uma autonomia maior. Acredito que ainda está a crescer e o fator humano ainda vai ser preciso durante ainda algum tempo, acho eu. Sim. Acredito que nas tarefas rotineiras, nessas já está completamente ultrapassado. Já existem softwares em Portugal que fazem o reconhecimento das faturas e fazem o registro. No fundo, o humano só tem que ir lá ver se excepcionalmente aquela fatura daquele fornecedor não era uma compra ou não era um FSE e por alguma Yeah. exceção passou a ser outra coisa. De resto, já há softwares em Portugal que fazem essa análise e no fundo são parametrizados e aquele fornecedor, o próprio software lê a fatura e faz essa parte, sim, é verdade. João, esta entrevista está a ser fantástica e até agora eu tenho adorado mesmo todas as histórias e os reptos também que temos aqui deixado, mas infelizmente estamos a chegar ao final e só tenho a agradecer-te pelas histórias que nos trouxeste deste Isca e deste Aveiro e da Austrália também. Muito obrigado mesmo. Espero que as pessoas ouçam até ao fim, porque é uma entrevista muito boa para se conhecer uma outra visão do Isca
e uma outra vida do Isca que faz tanta falta. Sobretudo essa parte que falaste do debate, da discussão de ideias, cada vez mais neste mundo, acho que faz falta isso mesmo, termos gente com quem debater ideias, com quem debater bons argumentos, desmontar e voltar a montar e aprendermos com isso mesmo e conseguirmos crescer com isso mesmo. Por isso, só tenho a agradecer por esta entrevista que nos deste. Muito obrigado mesmo. E obrigado eu pelo convite. E eu só espero que seja uma boa oportunidade para sugerir mudarmos o intro para um tema da Real Tuna. Eu acho que tens que convidar o Paulo Valente para ele dar os direitos de autor, para vocês resolverem isso. Que eu acho que era uma melhor abertura, não? Eu vou dizer uma inconfidência. Quando vimos que tínhamos de entrevistar, a primeira pergunta que o Fábio me fez foi: vamos mudar a intro e vamos meter um tema da Real Tuna. Mas depois lembramos dos direitos de autor, sim. Por isso, pronto, é uma questão de... Por isso é que eu digo, mete o Paulo Valente o primeiro da lista, pronto, está resolvido. É verdade. Opa, eu, pelo menos, e sobretudo com esta história, e pelo menos que noutras temporadas um dos intros seja um tema da Real Tuna. Ok? Fazemos já, Paulo. Ainda não nos conhecemos, mas certamente vamos ser bons amigos todos e vais ajudar-nos com isso. E já agora também relembrar que o evento Dia Alumni e Família decorre a 14 de junho, a partir das 5 da tarde, no campo da Universidade de Aveiro. As inscrições continuam abertas, por isso não se esqueçam, participem. É um evento realmente fantástico, com muitas atividades para toda a família, para voltar a reencontrar antigos colegas também, com atuações musicais, entregas de medalhas aos graduados com 25 e 35 anos da Universidade de Aveiro. Vai ter muita coisa, não só para todos nós, mas também para quem tem filhos. Venham à vontade, há comida, há bebida, há festa, é isso que a gente quer também. Por isso, 14 de junho, a partir das 5 da tarde, inscrições abertas, ainda estão a continuar. Estejam à vontade para se inscrever e participar. Obrigado, João, pela tua entrevista. Foi bastante divertido e principalmente foi interessante conhecer o outro lado do Isca, que nós só ouvimos falar assim muito longe que tinha acontecido, e no fundo foi bom saber algumas histórias, sim. Muito bem, muito obrigado. E obrigado também a todos os ouvintes que nos têm acompanhado em mais um episódio de Iscaenses, temporada Iscaenses pelo Mundo. E já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.